Rapaziada, bora falar um pouco aqui nesse vídeo sobre o confronto entre Clube do Remo e Criciúma. Esse jogo aí que é o jogo mais esperado desse primeiro semestre do Clube do Remo, o mais importante também, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E vamos falar também sobre aí o imbróglio do Campeonato Paraense. Essa novela tá muito difícil de acabar e já tem um novo capítulo dela marcado essa semana. Antes disso, peço para você, meu amigo, se você ainda não entrou em contato com o professor Eduardo Trindade, entre em contato com ele. O telefone dele tá na tela aí para você. Aqui no rodapé aqui você entre em contato com ele para cursos de matemática. Se você está precisando aí daquele reforço de matemática ou estudar para o cursinho, concurso público, entre em contato com o professor Eduardo Trindade, que ele vai te dar as melhores condições, tá bom? Rapaziada, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Ed Ótica. Se você não entrou em contato com a Ed Ótica, o telefone da Ed Ótica na tela aí pra você. Entre em contato com a galera da Ed Ótica, as melhores lentes e armações você encontra na Ed Ótica e aquele preço especial. Entre em contato com o Ed aí, lá na Ed Ótica, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, falar um pouquinho sobre a rifa, né? Porque depois de todo esse imbróglio que tá acontecendo com o Clube do Remo, a gente acabou até esquecendo de divulgar aqui nossa rifa, mas ainda tá acontecendo. Inclusive, nós não vendemos nem metade dos bilhetes ainda. Então você pode assinar aí o bilhete para concorrer a 4 camisas do Remo dessa temporada. Lindíssima camisa do Remo. Wenny, como eu faço para participar? É bem simples. Aqui no primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp. Entre em contato comigo e você escolhe o seu número da sorte. Boa sorte. 1 a 25 você escolhe, você tem as chances aí de 1 a 25 para ganhar o tradicional jogo do bicho. Então, entre em contato comigo aqui, primeiro comentário fixado, tá bom? Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre o imbróglio do Campeonato Paraense. Porque essa novela tá longe de acabar e ela tem mais um capítulo marcado para quarta-feira. Quarta-feira vai acontecer aí o julgamento do Remo e do Bragantino, que muito provavelmente serão punidos também. Se você tá com alguma esperança aí de que o Remo não vai ser punido, já corta essa esperança. Porque se a Tuna e o Capitão Poço foram punidos, pelo mesmo motivo, Remo e Bragantino também serão punidos. O diretor jurídico do Clube do Remo, ele se manifestou nas redes sociais ultimamente, né? Inclusive ele respondeu o repórter lá, o Magno Fernandes, que o Magno Fernandes falou sobre pedido de desculpas, né? Que o Remo deveria ou precisaria fazer um pedido de desculpas. Ele rebateu e disse que o Remo não tinha que fazer pedido de desculpas nenhum, porque o Remo estava certo, estava na razão. Permita-me discordar, meu caro diretor jurídico Gustavo Fonseca. Permita-me discordar. Se o Remo tivesse enviado um pedido para a Federação Paraense de Futebol, se o Remo tivesse solicitado, como a Mucura fez na questão que você citou lá, dos estrangeiros, a Mucura sabe como é a questão na Federação Paraense. Eles sabem também que eles têm carta branca lá dentro. Então, eles fizeram uma solicitação para o presidente da Federação Paraense de Futebol, hoje o Gluck Paul, que atendeu o pedido deles e aumentou o número de estrangeiros, como acontece nos campeonatos que você também citou. Campeonato Brasileiro, né, a Copa do Brasil. Mas aí, o estadual, ele é organizado pela federação. Ou deveria ser organizado. Por que você não impediu que o jogador lá, o Adson, né, se eu não me engano, que eu não sei nem que posição esse menino joga, ele não fosse relacionado porque ele não tinha um contrato profissional? Tá escrito, irmão, cumpre. Se fosse um jogador imprescindível, um Dodô, um jogador que é titular já há um bom tempo, Marcelo Rangel, eu até ficaria quieto, não. Tá certo, o Remo escalou. Mas o menino da base, que não tinha nem contrato profissional. E esse é o motivo do Remo tá respondendo aí a questão no tribunal. Que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui também sobre isso. Não vai dar em nada. Vai ficar nesse imbróglio, vai atrasar o Campeonato Paraense e não vai dar em nada. O Remo vai ser absolvido, o Capitão Poço vai ser absolvido, o Bragantino vai ser absolvido e a Tuna também. E o Independente, o incompetente Independente, que pra entrar com ação no tribunal é rápido. Agora, para montar o time que preste para disputar o campeonato, não monta. O incompetente Independente vai jogar a Série B.
ponto, acabou. Só que até isso se resolver, já se passaram um mês, 40 dias, 50 dias, 2 meses, e o Remo já vai estar jogando a principal competição nessa temporada. Tudo isso poderia ser evitado. E eu não estou falando da questão dos outros clubes, não. Estou falando do Remo. Do Remo. Independente se os outros clubes tivessem agido dessa maneira, não era para o Remo ter agido. A gente sabe que a Federação Paraense ela é uma bagunça. A gente sabe disso. Só que tem o Tribunal de Justiça Desportiva. E aí, meu amigo? Vocês deram margem. E agora é esperar aí ver o que vai acontecer para ver qual a atitude que será tomada e quando o Campeonato Paraense vai voltar. Uma certeza eu tenho. Nessas 2 semanas ele não volta. Não volta, tá? O melhor para os clubes era entrar em um acordo aí, entre todos os clubes se unirem, entrar em um acordo, não rebaixa ninguém, ano que vem sobe 2, disputa o campeonato com 14 equipes, cai em 4, ponto, acabou. No outro ano ficam só 12. Façam isso, para que o campeonato não paralise tanto tempo, porque vai ficar nesse imbróglio aí, irmão. Vai ficar nesse imbróglio aí e não vai se resolver tão facilmente, tá? Agora falando aqui sobre, né, a Copa do Brasil, porque o Remo vai enfrentar o Criciúma e esse jogo ele é repleto de história, né? É um confronto histórico porque, não sei se você sabe, né, mas com certeza você sabe, né, se alguém acompanha futebol sabe, que a melhor campanha na Copa do Brasil é do Paysandu, né? O Paysandu ele chegou na semifinal e ele perdeu pro Criciúma, e aí a gente vai vingar o nosso filho. Não. Ah, mano, mas o Paysandu tem a melhor campanha na Série A, ele disputou mais vezes. Também não. A melhor campanha na Série A e na Copa do Brasil é do Clube do Remo. O Paysandu, inclusive, sequer chegou numas quartas de final de Copa do Brasil. São alérgicos à Copa do Brasil. Eles não têm tradição nenhuma. O Águia tem mais tradição que o Paysandu na Copa do Brasil. Mas eles vão falar do torneio lá extinto, eles vão falar da Libertadores, que disputaram uma vez na vida e nunca mais isso vai acontecer, nunca mais. Mucurento, se você viveu aquele momento, esquece, não vai viver mais isso aí nunca mais, tá? Já sobre a Copa do Brasil, o Clube do Remo, em 1991, chegou na semifinal da competição. Essa é a melhor campanha até hoje de um time nessa competição. Até hoje, de um time no Norte nessa competição. Ninguém chegou perto do feito do Remo. Ninguém sequer igualou o feito do Remo. O Remo chegou na semifinal e acabou caindo para esse mesmo Criciúma, que na época tinha um cara, um tal de um Felipão, né? Não sei se você conhece bem, que era o técnico do Criciúma. O Criciúma chegou à final e foi campeão. Aliás, o único título nacional do Criciúma de relevância é a Copa do Brasil, né? Criciúma, se você fosse levar na questão dos títulos, o Criciúma ele era maior que Remo e Paysandu, mas ele não é, tá? O Criciúma não é maior que Remo e nem Paysandu, tá? E nesse caso aí temos que também levar um peso que pesa muito ainda, que é a questão da torcida. E não tem como comparar a torcida do Criciúma com a do Remo e a do Paysandu, tá? Mas sim, o Criciúma tem o título da Copa do Brasil e foi justamente nesse ano que o Clube do Remo fez a melhor campanha de um time no Norte. Agora, nós temos, depois de 24 anos, né? Não, 24 não. Depois de 34 anos, poderemos aí ter a revanche, nos vingar, abre aspas, fecha aspas, claro, né? Do Criciúma. É outros tempos, é outro time, né? São outras situações e os dois se enfrentam em condições iguais, né? Clube do Remo na Série B, Criciúma também na Série B. E isso é bem interessante, porque, de fato, se você for analisar, não tem favorito. E não tô falando porque eu sou remista, não, tá? Se você for olhar nas cotações das casas de apostas, o Remo ele é favorito ligeiramente, mas é quase igual. Tem casas de apostas que a cotação ela tá igual. Ela tá igual do Remo pro Criciúma. De tão equilibrado que é esse confronto. O Criciúma acabou de ser eliminado do campeonato estadual, né? Perdeu, se eu não me engano, pro Joinville, né? Nos pênaltis. E não vai chegar nem
na decisão da competição. Então vai ter muito tempo para treinar o time. E já vem treinando o time, só para esse jogo contra o Remo. O Remo também, com essa paralisação aí do Campeonato Paraense, também não teve jogo. Nesse período em que o Criciúma foi eliminado, o Remo também não teve jogo. Então o Remo e o Criciúma, eles estão no mesmo período também treinando para esse jogo. Mais uma vez falando, é um jogo, rapaziada, que tem muita coisa envolvida. A principal delas, 2,5 milhões de reais no mínimo. Porque eu tô contando os 2 milhões e 100 da premiação para a terceira fase, mais 500 mil no mínimo, ali 400 mil no mínimo de bilheteria. Mas com certeza vai dar mais que isso. Muito provavelmente o clube do Remo deve papar aí pelo menos uns 3 milhões se avançar de fase nessa competição para a terceira fase. E aí você soma com os mais 2 milhões ali e 900 que conseguiu até agora, quase 6 milhas para passar de 2 fases da Copa do Brasil. O Remo, que é o time do Norte que também mais participou dessa competição, né? E assim, a tradição que o Remo tem na Copa do Brasil ela é muito grande. Eu sei que o Criciúma também é um time tradicional na Copa do Brasil, a gente sabe também. É um confronto, como eu disse para vocês, muito equilibrado, tá? E que com certeza será decidido no detalhe. Mas o Remo tem uma única vantagem referente a isso: jogar perto do seu torcedor. E com o Rodrigo Santana, eu tenho todas as minhas críticas ao Rodrigo Santana, mas se tem uma coisa que o Remo é com o Rodrigo Santana, é um time muito forte jogando em casa. Eu não sei qual é essa mística do Santana, espero que isso funcione na terça-feira para que a gente possa sair classificado. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau.